Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer fazer essa live, iniciar novamente as lives aqui no canal. Estava um pouco sumida, peço desculpa para vocês, mas agora eu voltei com tudo. E nessa jornada de autoconhecimento, estou aqui com o Luiz Fernando. Ele é projetista, busca sempre esse autoconhecimento interior. Então ele vai fazer essa live com muito carinho, tenho certeza, e vai nos ensinar muitas coisas sobre projeção astral, autoconhecimento. E se você quer saber mais, façam perguntas, fiquem à vontade, porque eu vou chamar ele aqui para contar um pouquinho sobre a história dele. Boa noite, Luiz Fernando, tudo bem? Boa noite, Priscila. Boa noite, audiência. Espero que vocês estejam bem. Aqui em casa também está tudo bem, tudo tranquilo. E vamos aí ao nosso bate-papo, né, Priscila? Com certeza. Antes de tudo, Luiz, eu quero saber sobre o seu canal, sobre seus projetos, quem é você? Você já fez live aqui no canal com o Washington, foi uma live maravilhosa. E por que não trazer novamente você? Porque os conhecimentos se renovam, as projeções também. Então é maravilhoso trazer esse novo conhecimento. Fala um pouquinho sobre você. Sim. E o assunto também modifica, né? A gente Sim. traz novos assuntos com outras perspectivas também, né? Dependendo do assunto. Então, meu nome é Luiz Fernando. Eu, durante 15 anos, fui professor de projeciologia dentro de uma instituição de conscienciologia. Me afastei agora, estou independente, montei um canal chamado PAC, Projeção Astral Consciente, já tem um ano, e continuando as pesquisas, né? Estou pesquisando ainda, buscando, fazendo as anotações, trabalhando energia, e toda essa trajetória de pesquisador da consciência e de fenômenos projetivos, né? Sim, aproveitando essa questão que você falou que os conhecimentos se renovam, qual que é a importância de estar sempre em conexão com o autoconhecimento, com o estudo e não desistir, não parar? E você falou também sobre o trabalho energético. Fala um pouquinho sobre essas 2 questões para nós. Então, em primeiro lugar, falando sobre autoconhecimento, Sim. né, que é o tema-chave aqui da palestra. A projeção da consciência ou a projeção astral, viagem astral, feito de forma adequada, com propósito, é a maior ferramenta que nós temos para o autoconhecimento, porque amplia a nossa eh, expectativa, nossa perspectiva de nós mesmos. Porque quando nós estamos no corpo físico, nós estamos muito limitados. Né? Problemas do dia a dia, problema de saúde, problema familiar, problema financeiro, correr atrás de dinheiro, pagar conta e tal, etc. E a gente fica limitado nessa correria. Quando nós nos desdobramos, temos uma projeção fora desse corpo físico, amplia tudo. Né? E muitas vezes você tem acesso a informações que nessa dimensão você não tem. Muitas vezes você tem uma projeção e quando você desperta, você já tem a solução daquele problema que está te atrapalhando, está te deixando desconfortável, está te deixando sem muito cabeça para pensar aqui no físico. Aí você projeta e resolve o problema. Então, amplia muito a projeção da consciência. E a ques E, e falando de trabalho de energia, né, é muito importante que a gente tenha os veículos equilibrados. Né? O corpo físico tem que estar equilibrado, porque se você tiver problema de saúde, alguma dor, alguma enfermidade, então isso pode atrapalhar suas projeções. Né? Então é você fazer uma caminhada, você trabalhar o seu físico, vai favorecer muito. Trabalhar as energias vai soltar, né, vai fazer com que os seus outros veículos,
como o corpo físico, o corpo astral, ele tenha mais facilidades de dobrar. Então, é importante que você tenha um bom trabalho energético também para você ter os chakras equilibrados. Então, é muito importante você ter esse equilíbrio energético também, sem contar o emocional, sem contar o mental. Então, você tem que estar mais ou menos equilibrado, né? Porque a maioria das pessoas, elas dão muito valor no corpo físico, no dia a dia, ou nas emoções, né? Que é muito problemático para as pessoas, porque as pessoas, elas, qualquer coisa, elas desequilibram emocionalmente, né? Então, esses dois veículos, o corpo físico e o corpo emocional, que é o corpo astral, nos afeta muito na nossa vida. Então, você ter o equilíbrio energético é mais do que importante para você ter uma boa vida física e uma boa vida extrafísica também, né? Sim. Mas antes de É tudo, através. Luiz, vou aqui. Sim. Vou só falar aqui pro pessoal do chat. Tá aqui conosco o Humberto. Um abraço, Humberto. A querida Rá. Tem live aqui no canal com a Raete. O Washington está aqui acompanhando a live, me ajudando sempre. A Cláudia Barreto, um abraço, Cláudia. São os meus moderadores. O Edson também, um abraço. E aguardando pessoas virem, aí eu continuo apresentando vocês. Mas pode continuar, Luiz. Então, aí, onde que eu parei? Eu falei das energias, né? Sim, Então, sim. é muito importante que a pessoa tenha um bom equilíbrio energético para que tenha uma boa projeção. Porque através do nosso padrão energético, né, associado com os nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, nós associamos a determinados níveis de dimensões, né? Se você estiver muito conturbado, muito carente, muito preocupado, você vai para as dimensões com esse mesmo padrão, com consciências extrafísicas com esse mesmo padrão. Agora, se você estiver mais equilibrado, fazendo uma tarefa assistencial, se conectando com os amparadores antes de projetar, antes de dormir, sabe, se predispondo a fazer alguma tarefa assistencial, aí é batata. Aí você vai ter excelentes projeções, mesmo que você não lembre. Por que eu falo isso, né? Porque muitas vezes, dependendo do nosso estado emocional, o que acontece? Você vai projetar, você antes de dormir, você conversa com os amparadores. Ó, eu me predisponho a fazer uma assistência extrafísica, né? Aí o amparador, claro, vai pegar você, tirar você do corpo, você está com bastante energia, e vai levar você para um ambiente para fazer um tipo de desassédio extrafísico, ou ajudar num hospital, ou ajudar num desencarne. Então, e de repente, como você vê aquelas situações, pode te traumatizar. Então, você já está com muita energia, a sua lucidez está baixa, tá? Mas você está trabalhando junto com os amparadores, né? E conforme você vai se qualificando extrafisicamente, os amparadores vai te dando mais, como se diz, lucidez no extrafísico e capacidade de você rememorar, né? Então, tem essas questões que está associado ao nosso padrão de energia, né? E Porque Luiz, quanto sim, mais energia você tem no extrafísico, menos lucidez você tem. Chegou a ser um paradoxo, né? Que, eu sim, tenho que estar sem energia consciencial para ter lucidez? Sim, porque a energia consciencial, a nossa energia, é como se fosse um manto, né? Então, quanto mais lastreado você está energeticamente, né, menos lucidez você tem, é como se tivesse um cobertor em cima de você. Aí, quando você vai exteriorizando, ficando mais sutil energeticamente na dimensão extrafísica, mais claro fica todo o ambiente que você está vendo, né? Está vivenciando ali. sim. E pessoal, quem quiser fazer perguntas para o Luiz
está aqui disponível para responder para nós. E Luiz, você pode contar para nós um relato que você observou, ou o projetor que estava lá naquele momento, ou algum espírito sem lucidez, questões emocionais ou maus hábitos que no dia a dia ou você viveu, e quando você projetou, você percebeu que você fazia a mesma coisa lá no astral? Conta um pouquinho para nós, você teve alguma Ah, experiência? são vários Sim. exemplos, né, mas um bacana que aconteceu comigo foi assim, eu até no registro eu pus assim: "Universidade do sexo", né, porque Sim, eu estava sim, projetado e tinha um amparador, eu estava numa universidade, tá, numa escola, num ambiente grande e amplo. E eu estava vendo um punhado de consciências, tudo se entrelaçando, espíritos, sim. né, entrelaçando, tudo sem roupa, uma orgia total, né. E aí assim, eu não tive reação, sabe, eu não julguei, olha como é que é as Muito coisas, né. importante. É, Não julguei, né, e comecei a observar e vi pessoas do meu convívio naquela orgia, né. sim, E aí o operador estava falando: "Olha", ele começou a conversar comigo e falar assim: "Olha, a sexualidade é um dos grandes problemas da humanidade, né. Muitas pessoas se reprimem no intrafísico, na vida física, e quando sai do corpo, elas vêm para cá e se ficam nessa orgia toda". Sabe? Porque elas reprimem aquela sensação, aquele impulso, e quando sai do corpo físico mostra que elas são, né, as afinidades. Então isso, foi algo interessante, porque, assim, eu até comentei com um colega que era professor também de projeciologia, aí ela falou assim: "Mas você não teve nenhuma reação? Você não foi junto?" Falei: "Não. Ah, se eu tivesse lá, talvez eu estaria junto". Por exemplo, "Pois é, mas eu não tive nenhuma reação dessa forma", né. E é interessante como que, dependendo do seu nível de lucidez no extrafísico, você tem um outro comportamento, né, porque talvez nessa vida, com a educação que eu tive, com a minha forma de pensar, talvez eu julgaria, né, ou eu teria outra reação. Entendeu? Mas no extrafísico foi tranquilo. Eu analisei, olhei, estudei, não julguei, né, então foi positivo esse ponto. Mas tem outras histórias, assim, que é interessante falar também, mas tem alguma fala, assim, que eu posso quer falar? sim, eu tive uma experiência muito interessante, assim, esses últimos dias, porque foi um aspecto que eu estava vivendo do meu dia a dia, que eu estava, assim, muito estressada com situações do meu dia a dia, e algumas pessoas falaram assim pra mim: "Priscila, você tá muito estressada". E eu falei assim: "Não, não tô estressada". E negando aquelas palavras. Quando eu me projetei, eu estava em um hospital, junto com o amparador do lado, e vinha um recém-desencarnado em cima de uma maca, jovem, seus 40 e poucos anos, homem, e vários enfermeiros empurrando. Aí eu olhei assim pra ele e falei assim: "Nossa, ele é jovem, o que aconteceu com ele? Como que ele desencarnou? Qual que foi o motivo?". Aí o amparador muito amoroso olhou pra mim: "Priscila, ele desencarnou por um AVC". Eu falei assim: "Nossa, sério? Mas por que que ele desencarnou pelo AVC? O que aconteceu com ele? Conta um pouquinho mais da história dele pra mim". Falou assim: "Sabe por quê? Ele era uma pessoa muito estressada, muito nervosa, queria controlar as atitudes dos familiares, queria que as coisas fossem do jeito dele, no tempo dele". E ele sempre negou que ele era estressado, ele simplesmente falava que ele estava cuidando das pessoas que estavam ao lado dele. E naquele momento de raiva, de estresse, ele simplesmente desencarnou pelo AVC. E ele passando, assim, com a maca, e o amparador falando para mim, me
trouxe, assim, uma realidade muito forte, sabe, os pés no chão e falei assim: "Poxa, eu tenho que cuidar mais do meu emocional, das minhas atitudes em relação às pessoas que convivem comigo. O que que eu posso fazer para relaxar?". Aí já veio aquela intuição para me iniciar a natação, para me respirar mais. Aí eu voltei dessa projeção, conversei com meu esposo e falei assim: "Washington, eu não quero desencarnar agora não, tô muito jovem, não quero desencarnar pela raiva, não, eu tenho que cuidar dessas questões minha". E através dessa projeção lúcida, me trouxe essa mudança de hábito. E é muito interessante também que eu estou estudando o tarô e uma carta falou comigo sobre a questão do silêncio, como que o silêncio é poderoso. Quando uma pessoa vem falar para você coisas que você não concorda ou você julga que é certo ou que é errado, você simplesmente fica em silêncio. Por quê? A vida quer viver, o mal também quer viver. A pessoa está desabafando, ela quer viver naquele momento, mesmo que aquelas palavras ferem a gente. Então, o mais precioso de tudo é ficar em silêncio. Se você não vai falar nada de bom, não vai agregar nada na sua vida ou no outro, porque você vai falar coisas, vai vomitar coisas ruins. E fora que você fica com aquela energia ainda. Aí eu me lembrei daquela carta, fiz uma ligação e a pessoa começou a falar um monte de coisa. Eu fiquei em silêncio. Isso me trouxe uma paz tão grande, Luiz. Eu falei assim: como que o universo, como que tudo conversa com a gente. A natureza, as pessoas que a gente convive, a espiritualidade, tudo. Então foi assim uma experiência maravilhosa para mim. É muito interessante a gente calar, saber ouvir, né. Muitas vezes é aquilo que você falou, né, você, recebe uma energia por ter falado algo, fora, né, que pode não ser bom, mas o pior não é isso, é que quando você fala aquelas palavras ruins, você já alimentou dentro de você aquela energia para colocar para fora. Sim, Então você se envenenou primeiro com aquelas energias, colocou para fora aquela energia e a energia vem de volta para você. Você se envenena 2 vezes. Então, eu acho que é fundamental a gente, eh ponderar a hora das nossas falas, né, falar menos e ouvir mais, que é um trabalho para a gente, né, sim. principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de tanta polaridade, né, tanta pessoa as pessoas sempre, sempre com um lado, sempre armadas, né, sempre com escudo para se defender. Então, você escuta, né. Eu acho que é um bom caminho na vida aqui também, né, nessa dimensão. Mas Priscila, você está falando aí, veio outra ideia, né, Experiência, sim. sobre, o autoconhecimento, né, como as projeções podem trazer autoconhecimento para a gente e autoaperfeiçoamento também, né. E comigo, determinadas épocas eu tenho um tipo de projeção, em outras eu tenho outras projeções, então é assim, tem épocas que eu não tenho projeção, Normal. então, mas assim, mas por isso que é interessante a gente sempre anotar, né. Por exemplo, como que são as minhas projeções do verão, na primavera, no inverno, no Uhum. outono. Então, essas características cósmicas afetam a gente também na nossa projetabilidade, no nosso tipo de projeção. Teve um tempo que eu estava tendo projeções reeducativas, sabe. Eu ia para uma sala de aula no extrafísico, né, aprendia algo fora lá, né, depois, no outro dia ou dias depois que eu tinha uma sequência de aulas semelhantes, eu tinha uma prova. Olha, E para essa ver. prova, são parapsicodramas, sabe. Então, muitas vezes você tem um comportamento, igual você está falando aí, né, de se Sim. calar, de: "Não, não vou fazer isso, tal", e você aprende no extrafísico todo esse comportamento. Aí, os amparadores criam um ambiente virtual, né, tá bem na moda hoje, né, realidade expandida, e Sim. você começa a vivenciar algo, daquilo que você estudou.
E aí, para analisar as suas reações. Muitas vezes, fala assim, não, cara, você tomou pau. Tomou pau. Você Sim, aprendeu tanto, né? Você viu tanto, você compreendeu tanto, mas na hora da prática você cai, você erra, né? E tem assim uma que estão me vendo agora, dessas, né? Que foram as sequências. A gente estava falando sobre postura, né? Postura de amparador. E amparador mentor, né? Então tá. É, e teve uma situação onde que envolveu um primo meu. E ele cometeu um crime. E eu, ao invés de. É, não ao invés, né? Eu peguei e acobertei ele, sabe? sim, Encobri aquilo que ele fez, né? De maldade lá. E depois, na hora do julgamento, veio o juiz assim: olha, você não estudou sobre cosmoética, ética, né? E olha o seu comportamento, você foi conivente com um crime. Sabe? Por quê? Porque era meu primo, eu tinha um processo emocional com ele, né? sim, Porque é uma pessoa que eu amo, então eu não vou deixar ele passar por uma situação que eu posso impedir. Entendeu? Então, pau, tomei pau. Né? Eu deveria ter outro tipo de comportamento naquela situação. Sabe? Talvez esclarecido ele, para ele se entregar, para ele sim, fazer qualquer coisa. Não, mas eu peguei e encobri. Entendeu? Então, esse tipo de auto-enfrentamento, a gente tem toda hora, assim, quando a gente tem essas escolas no extrafísicos, que a gente passa dentro de salas de aula estudando um determinado assunto. É muito, muito bacana mesmo. Outra vez eu estava num banco, estava com um problema financeiro, sim. isso projetado, né? E aí eu entrei no banco e achei um pacote de dinheiro, um banheiro, né? Que ia resolver todos os meus problemas. Adivinha? Eu Reprovou, sim. peguei o dinheiro para mim sair. Aí, pá, depois que eu estava saindo todo contente, montado no dinheiro, esse dinheiro não é seu. Então, o que você está fazendo com esse dinheiro? Falei, gente, como é que pode? Então, assim, a gente vai vivendo e aprendendo extrafisicamente também. Com Isso aí chama certeza. parapsicodramas. Né? Porque muitas pessoas falam assim, eu sonhei com tal coisa, não tem nada a ver. Mas será que não tem nada a ver? Você pôs no papel, você anotou, você analisou, porque mesmo se for sonho, tá? Aquele sonho está trazendo algo do seu inconsciente para a sua realidade, que você não está vendo. Então, analisa, pelo menos. Ah, não tem nada a ver, eu não sou assim, não faço isso, tal, mas é algo que está lá no seu inconsciente que está encoberto, que você, sabe, tapona. Aqui nessa dimensão nós estamos no consciente, né? Mas o que tem atrás desse consciente? Né? Quais são as, ah, as atitudes que eu tomo nesse momento influenciado pelo meu inconsciente? Porque você faz algo assim, para por que eu fiz isso? Qual a intenção? Você já teve essa percepção no seu dia a dia? Assim, ah, por que eu falei isso? Por que eu tive essa sensação? Porque eu posso falar algo para você, ou nós estamos no mesmo ambiente, e você ouve uma palavra que te afeta profundamente, e não me afeta em nada. Aí, por que afetou em você e não me afetou? Né? Algo assim. Então, isso está envolvido lá no nosso inconsciente, nos nossos traumas, tanto dessa vida quanto de vidas passadas. E se a gente não resolver, começar a colocar sabe, em pauta para a gente pensar sobre aquelas questões, a gente vai ficar sempre batendo cabeça nesse dia a dia. Por quê? Muitas vezes nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Por que eu tive essa ação? Não tem lógica. Então é por aí.
Sim, e você me falou sobre interpretação de sonhos. Tem live aqui no canal com a Andréia Peixoto e tem uma amiga maravilhosa que é a Dilma Oliveira que faz esse trabalho também. Se alguém quiser saber mais, entra lá no Instagram da Dilma, Sementes de Luz, ou no canal dela. Pode ter certeza que ela vai trazer respostas para vocês. E Luiz, eu achei muito interessante essa questão sua de passar por situações e você, reagir de forma diferente. Mas a Cláudia fez uma pergunta aqui: e quando você entrega a pessoa na projeção astral sem pena e sem dó? Quando você, não traz essa emoção de ser um parente ou não, o que que você acha? Eu acho que tudo depende caso a caso, Sim, né, o que você está trabalhando naquele momento, né, então, a gente não tem uma receita uma única, resposta, assim. uma coisa certa, sabe. Na verdade não existe certo nem errado, existe a situação que vai te trazer um aprendizado, Sim. né, então eu vejo que é por aí, não pode, eh eh sabe, bater martelo numa questão tão subjetiva assim. Isso vai muito da nossa, que nós chamamos de cosmoética, né, a nossa ética multidimensional, né, a nossa lógica multidimensional. O que eu estou aprendendo? Qual que é o objetivo desta situação na minha vida? Aí você tem que analisar, você tem que ponderar, né. De repente você é como é aquela questão que eu estava aprendendo nessa situação, nessa, atuação, né, nessa situação, que é: qual é a postura de um amparador? Qual que é? O que que o amparador faria em determinada situação? Claro, ele vai saber que aquela experiência que eu estou tendo tem um objetivo claro na minha evolução, né. Aquele sofrimento que eu estou tendo ou meu primo está tendo, isso vai reverberar nele, não só nessa vida, como em outras vidas também, de forma positiva ou negativa, dependendo da forma que ele reagir. Então, é muito subjetivo uma pergunta dessa, viu, Cláudia? Sim. E o Gustavo fez uma pergunta também. Ele fez um comentário aqui. Realmente, quando estamos no corpo astral, muitas vezes demonstramos comportamentos que não teríamos lucidamente no físico. A pergunta é: tem alguma explicação para isso? É, essa falta, esses múltiplos egos, né? Eu penso que sim, tá? Eu acho que o grande problema nosso é que nós não somos autênticos. Essa que é a grande verdade. Nós representamos papéis, sabe? E muitas vezes a gente tem um comportamento de que não condiz com o que eu realmente quero, entendeu? Então, no extrafísico fica muito mais claro, né? Não tem como você fugir do que você é. Aqui a gente disfarça. No extrafísico, não. Né? No extrafísico, se você está indo para o umbral, é por duas razões. Primeiro, é por afinidade, e outra para fazer assistência. Em qual grupo que você está? Aí, não é eu que vou responder, é você, porque é autopesquisa. Né? Qual é a sua predisposição em fazer assistência? Você faz assistência aqui, ou você é uma pessoa egoísta que só pensa em você? Mesmo estando na sopa, dando sopa, fazendo algum trabalho assistencial, mas Sim, está, sabe, favorecendo o seu ego. Não é bem para os outros. Olha como é que eu sou bom, caridoso, sabe? Aqui você disfarça, lá não. Tanto é que quantas e quantas literaturas espíritas mostram pessoas, dirigentes de centros espíritas, que quando passa pelo desencarne, elas não conseguem sair daquela situação. Elas ficam presas no centro, na casa delas, ela fica, não consegue voltar. Né? Então ela fala: se eu estou fazendo isso, eu quero ser recebido por amparadores. Né? E, no entanto, morre e fica ali. Fica sim. preso naquela situação na Terra. Vira quase uma alma penada, né? Sem saber o que fazer. Então
Então, é falta de autenticidade, de autoconhecimento. E é muito interessante quando você fala sobre essa questão de ir para o umbral, ou para assistência ou por afinidade. Você comentou sobre uma projeção da universidade do sexo. Muitas vezes a gente está dentro de um relacionamento e não fala o que a gente tem vontade de fazer. E lá na sala fica explícito tudo que a gente tem vontade de fazer. E é muito interessante que a gente pode viver aquela experiência e depois que vem a lucidez, fala assim: "Poxa, por que que eu fiz isso?" E ao mesmo tempo, assim: "Nossa, como que foi bom, realizei o meu sonho". Então é muito interessante a gente trazer esse exame, essa lucidez de falar assim: "Poxa, o que que eu posso fazer para trabalhar essas questões minha? Isso vai ferir alguma ética? Eu posso conversar com meu parceiro, com a minha parceira", porque a questão sexual é muito é um tabu e muitas vezes a gente se envergonha de falar. Então, o mais importante é ter essa lucidez aqui no físico, trabalhar os nossos comportamentos e não ter medo de ser quem a gente é. E principalmente essa questão, assim, da energia sexual é muito, assim, cobiçada. Então, eu acho que é um ponto, assim, da gente não se envergonhar de nós mesmos, porque se a gente está encarnado aqui no corpo físico, nós podemos, não ter essas experiências, mas que não cause nenhuma dor, nenhuma algum sofrimento. Escolher isso com lucidez ou trabalhar essa energia para as artes, trabalhar num projeto, você trazer essa energia criativa. E também trouxe uma lembrança aqui para mim de uma outra projeção astral que você falou sobre amparo, que eu estava projetada num terreiro e tinha uma preta velha, e ela foi dar uma assistência numa moça que estava projetada naquele momento. Mas o interessante é que aquela moça estava com a coluna toda curvada, que ela tinha um peso muito grande carregando. E estava naquele sofrimento, naquele sentimento de depressão, de tristeza, de angústia. E aquela preta velha começou a conversar com ela, falando que ela não era responsável pela família, pelas amizades que estavam em volta dela, que ela era muito jovem, que ela teria a possibilidade de se encontrar na vida, de fazer novos projetos. Começou a fazer esse trabalho conversando, uma terapia mesmo e tirando aqueles pesos que estava nas costas dela. Ela tinha um calombo, assim, nas costas e foi trabalhando o corpo astral dela, até que ela começou a trazer lucidez, começou a chorar. Essa preta velha deu um banho nela com rosas brancas e manjericão para trazer paz para o coração dela. E eu observando aquela cena, me trouxe também o insight de eu não sou responsável pelas pessoas que estão à minha volta. Eu ficando bem, eu consigo trabalhar minha individualidade para me ajudar. A gente, às vezes, é muito cobrado em sempre ajudar o outro, mas esquece da responsabilidade que é a nossa missão aqui. Se autoconhecer, trabalhar na gente. E não é egoísmo, é auto-amor, é autoestima. Porque quando a gente não está bem, nós não conseguimos ajudar. Quando a gente quer salvar uma pessoa que está afogando e não estamos bem, a gente se afoga junto. Então, qual que é o limite? Qual que é a lucidez, Luiz, que você pode falar para nós com a sua experiência diante dessa circunstância da vida, em priorizar o outro e esquecer da gente? Esse aí é um dos maiores erros que nós cometemos, né, Sim, porque nós não vamos ajudar outras pessoas se nós estivermos ruim, né, por dentro, né. Qual que é a energia que eu vou estar passando para aquela pessoa? Então é uma questão muito séria, né, as pessoas, falam assim: "Ah, eu me predisponho a ajudar", mas ela vai antes, por exemplo, vai fazer um passe, antes de fazer o passe ela vai no boteco tomar cerveja. Entendeu? Ou ela briga com a uhum. mulher, ou tem um dia ruim com o funcionário ou com o patrão e pensa mal, né, então ela vai todo aquele pensamento, né, ruim, e ela nem percebe.
né? Porque ela já tem esse padrão, e esse padrão já traz à volta dela consciências, espíritos que gostam desse padrão e retroalimenta esse padrão, né? E para ela é normal. Ela está numa atividade qualquer, pensando que está ajudando, mas não. Ela está retroalimentando uma situação e passando energia, né? Ou recebendo energia, que é pior, né? Por exemplo, a pessoa não pensa que você está fazendo um reiki ou dando um passe, se você só está exteriorizando energia. Você também está absorvendo energia do outro, né? Tanto é que você vê tantas pessoas que fazem esse tipo de trabalho que têm problemas de saúde, problemas de coração, problemas de pulmão, né? Por quê? Não consegue desassimilar. Então, é fundamental que a gente comece a olhar para a gente com mais carinho, né? Olhar, saber como que eu posso sair desse padrão, sabe? Tocar uma música, dançar, sabe? Sair daquele padrão de retroalimentação de problemas. Então, olha para si, vai ler um livro, vai estudar alguma coisa. Quer sair do assédio? Né? Pega um livro grosso, técnico, e começa a ler. Você não vai ver espírito do seu lado lá te infernizando, né? Porque você vai estar lendo uma literatura que edifica, por exemplo, um livro de projeção astral, um livro que te mude o seu padrão. Sabe? Então, você é um remédio que você está fazendo, está tomando, né? Tomando esse tipo de ação, saindo daquele padrão patológico e começando a ter uns padrões mais sadios. Vai para academia, escuta uma música, vai dançar, vai fazer uma caminhada, faz uma esteira. Então é por aí. E essa questão, assim, de se importar muito com o que os outros acham, pensam, é uma Uhum. prisão nossa também, porque daqui 100 anos, quem que vai ser o Luiz Fernando? Você lembra do nome do seu tatataravô? Então é uma armadilha também, né, Luiz? Ah, com certeza. Tem um conceito dentro da psicologia que é lock interno e lock externo. Tem pessoas que o o local de controle Sim, dela é externo. Ela está sim, é muito muito. preocupada com o que o outro pensa, Sim, com o que o outro vai pensar de mim, né? E passa todo um poder para o outro, se inibindo, se trancando, né? Então, eu não vou falar isso porque é o que o outro vai pensar de mim, né? Então, ela passa o controle da vida dela para a mão do outro, se importando com o que o outro vai pensar, vai deixar de pensar, né? E quando a pessoa tem o local de controle interno, o lock interno, então ela tem as atitudes mais autênticas, sim, sabe? Não é egoísmo isso, não é? Mas é uma postura de domínio próprio. Quem manda em mim, nas minhas ações, sou eu, né? Eu não posso passar o controle para o meu marido, para o meu filho, para o meu patrão, não posso. Então eu tenho que ter minhas atitudes, mas assim, voltando, né? Você também não pode estar com os pensamentos todos assediados, né? Toda a sua energia, toda a sua psicosfera assediada também. Então você tem que ter um controle, né? Uma limpeza, faz trabalho de energia. No canal, durante um mês inteiro, cada dia eu fazia uma, uma técnica energética diferente. Se vocês quiserem ir lá ver, maravilhoso, é sim. bacana, né? Então, você, todo dia, uma técnica energética, respiração, com afirmações para determinado assunto. Entendeu? Então, naquele período lá foi tão bom. Para mim, fazer, sabe? Foi tão gostoso, Que você desassediador. Falei, compartilhou, né? gente, mas foi muito gostoso. Sim. Né? Então é isso. E Luiz, é muito interessante também, para fechar essa questão, assim, que me veio aqui umas coisas para falar, que não sei o que acontece com a gente. Muitas das vezes a gente tem aquela ideia, ou a sociedade incute isso na gente, que, por exemplo, se eu escolho ser mãe, é errado, porque às vezes eu vou pausar minha profissão. Se eu escolho não ser mãe, também é errado, porque você precisa ter uma família. Se eu tenho mais de um filho, nossa, como você vai prover para esses filhos?
Então, sempre tem essa questão da insatisfação. Por isso que a gente não pode entrar nessa questão de querer agradar o outro, esquecer de nós, né, Luiz? Claro. Eh, Você tem a programação, muitas pessoas têm programação existencial, Sim, né, não é todo mundo que tem. O que que é programação existencial? É um programa que você faz na sua vida, para a sua vida, e quando você não está no extrafísico. Você escolhe, a família que você vai nascer, a profissão que você vai atuar e os resgates, né, que nós vamos fazer sabe, aqueles desamarrar o nós de vidas passadas? sim, Então ali está a sua programação, sabe, trabalhar o seu universalismo, trabalhar, a sua sexualidade, sim, etc. Tem várias coisas, né, que você pode, ter o norte para sua vida. Então, um filho, eu acho que, assim, eu tenho 6 filhos, né, então quem sou eu para falar de filhos, né, sim. porque eu vejo que filho é o maior tesouro que a gente tem. Não tem outro tesouro. Você não acha, eu acho que você não troca, o seu filho pela maior riqueza do mundo que te der, né, eu Verdade. acho que ninguém vai fazer A gente isso, doa a sabe. nossa vida por causa do filho, né? Pois é, então a maior riqueza que a Sim, gente tem é ter um filho. Então agora tem essa questão, né, esse medo, essa insegurança de: "Ah, não vou ter filho, porque isso, porque aquilo", cada um sabe de si, né. sim. Mas, eu vejo que você tem que seguir, sabe, a sua intuição. Então, e eu acho que filho não é empecilho, pelo contrário, é uma bênção. E a Rá fez uma pergunta aqui, Luiz. Você já teve a oportunidade de observar relações entre consciências numa dimensão superior? Me refiro às relações afetivas. Não, Como que era? desse nível assim não, né. O mais próximo que eu tive disso foi assim, é estranho falar, sabe, mas até o Saulo Calderon falou uma vez, sobre esse tipo de projeção. Eu tive, uma projeção onde que no meu caso eu me vi numa outra família com outra outros filhos, né, e uma vida, passei uma vida inteira, né. E assim, interessante, é lembrança de outra vida, uma retrocognição. Não era uma retrocognição, porque era tudo moderno, era como se fosse nessa vida mesmo, né. Então, e quando eu despertei, Priscila, eu estava com uma saudade, sabe, algo, você fala assim: "Nossa, cara, cadê aquela criança? Cadê minha esposa, né?" E eu tenho a esposa, né, mas é muito diferente, né. E aí tem duas eh eh, questões que a gente pode pensar. Pode ser, né, que, eu tenha tido uma projeção numa vida alternativa em outro universo, outra assim, é viajada, coisa de Saulo Caldeirão, né. Eu posso ter talvez eu tô lá ainda, né, eu não, essa outra consciência está lá vivendo e eu simplesmente fui projetado, sabe, entrei dentro daquela vida lá e vivenciei aquela vida que era para ser minha, mas numa realidade paralela, né. Ou pode ser algo que é assim, a gente sabe que o tempo é relativo, né. Aqui na Terra nós temos um tempo, mas pode ser que em outro planeta, 1 hora nossa pode ser 10 anos em outro planeta. Você pode se projetar, olha que louco, você pode dormir e se projetar, aí você vai para esse planeta e tem uma vida inteira nesse planeta, sabe. Uma vida que você nasceu, cresceu, nasceu, teve filhos, morreu, voltou para cá e continua sua vida.
e teve uma experiência de uma vida inteira naquele planeta. Eu acho interessante essa hipótese também, porque eu tive várias experiências dessa, né? E não é sonho, fala assim, é sonho, porque a gente sabe o que é sonho, né? Porque muitas pessoas, talvez, que vai assistir aqui, não sabe a diferença de um sonho e de uma projeção, né? O sonho é algo que você simplesmente está observando, tá? E ele acontece muitas vezes na sua cabeça, tá? Na sua cabeça. Porque assim, ó, você projeta e tem muitos eventos no extrafísico. Aí você traz essas informações que está no seu cérebro extrafísico para o seu cérebro físico. E essas informações podem vir fragmentadas, certo? O que o cérebro nosso faz? Ele processa, ele cria sequência para aquilo ali e vira aquela confusão ou dá uma sequência lógica para aquilo lá. Então, isso é um sonho que aconteceu. Você tem um pequeno fragmento e o seu cérebro ele começa a criar situações para dar entendimento para aquilo lá. Isso é sonho. Você está sonhando. E esse sonho sempre é você observando. Você não está atuando, você não pensa, você não raciocina. Tá? Agora, na projeção, você está atuando, você está pensando, eu vou para cá, eu vou ter esse tipo de ação, eu estou conversando com a pessoa e sabendo, eu estou conversando com aquela pessoa, tendo uma ação proativa, né? Então, essa é a grande diferença de sonho e de projeção. E essas experiências que eu tive, né, eu estava lá, eu trazia para o meus corpos aqui, tanto físico, energético e emocional, toda aquela sensação, toda aquela carga, todo aquele sentimento. Então, é muito interessante isso aí, né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque tem muita coisa que acontece com a gente no extrafísico que a gente passa batido. Ou a gente não para pensar. Né? Então, isso vai limitando a nossa atuação e o nosso autoconhecimento. Porque nós somos muito mais do que Luiz Fernando, que Priscila, nós somos multimilenares. Nós tivemos múltiplas vidas. E temos vida fora da vida, fora da Terra também. Nós temos vida, uma vida extrafísica. E essas vidas que a gente tem, essas experiências, fala muito do quem nós somos. Então é importante a gente começar a valorizar as projeções, até mesmo os sonhos, para a gente aumentar nosso autoconhecimento. Porque através desses questionamentos a gente começa a questionar nossas atitudes. E é muito fácil a gente viver no automático, sobreviver diante das circunstâncias, agora sair da bolha do que é convencional, que a sociedade fala que é certo, que é errado, é muito fácil, porque traz pra gente essa zona de conforto. Ó, se eu seguir o roteiro, vai dar certo. Nem sempre dá certo, mas é confortável. E Luiz, a Cláudia fez uma pergunta aqui: como ter ética com o errado? Aqui, no nosso dia a dia, quando vemos uma situação, já se for algum parente, algum ente querido, a gente já traz às vezes um conflito. E lá na projeção astral, como trazer essa lucidez? Então, essa questão de certo e errado é tão complicado, Sim, Cláudia, né? Muito complicado, Cláudia. porque teve um caso, até que deu, quando eu estava atuando lá no instituto que eu era voluntário, Sim, que tinha um programa que chamava Cine Debate, e estavam debatendo sobre uma questão daquele filme que chama, onde que tem aquelas mulheres matemáticas que trabalhou na NASA. Eu esqueci o nome, cara. se alguém souber, coloca aqui no chat. Washington, Humberto. Então, aí uma das
mulheres, eram negras as mulheres, e trabalhou na NASA como matemáticas, tá? E uma dessa mulher, ela foi na biblioteca e pegou um livro, só que ela não podia levar porque ela era negra, né? E aí ela pegou o livro e roubou o livro. Sim. Por que que ela roubou o livro? Para pegar e entender como funcionava a IBM, o computador da época lá, né? E aí o filho dela falou assim: mãe, mas você está roubando. Eu falei assim: não estou roubando nada, meu filho. Eu pago imposto, por que que eu não posso levar? Só porque eu sou negra? Né? E foi. Aí a professora, né, falou assim: não, tá vendo? Ela teve uma atitude anticosmoética. Eu falei: pô, não fala isso. Pô, como assim? Só porque ela teve uma atitude não ética, porque você pegar algo, né, não é ético. Se é proibido, você não pode pegar, e se você pegar, você está sendo antiético. Você está burlando as normas da sociedade. Mas ela fez aquilo lá, e qual foi o benefício que ela teve? Ela ensinou os cálculos matemáticos para aquelas amigas que iam ser todas demitidas, e elas foram elevadas de cargo, porque elas eram as únicas que sabiam programar a IBM. Então, sabe, todo Esse mundo ia ser filme, demitido. Luiz? Hã? Esse é o nome desse filme? Catarine? Não, não é Não? Catarina. Não. Sim. É de mulheres negras que trabalhavam na NASA na década de 60, é um Sim. caso real. Então, eu falei assim, não, ela foi cosmoética, mesmo estando errada Uhum. na vida física. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que é errado é o certo, porque talvez você está fazendo algo que vai beneficiar muitas pessoas, e talvez você está fazendo algo que é certo para a sociedade, e você está Se prejudicando, prejudicando né? muitas pessoas. Quer ver Sim. um caso extremo? Sim. Né? Quero. Extremo mesmo. Os soldados nazistas, eles estavam cumprindo ordem, Sim. certo? Eles estavam cumprindo ordem, eles estavam sendo éticos naquilo que eles estavam fazendo. Mas, cosmoeticamente, eles estavam corretos? Não. Né? Então, essa que é a questão. Muitas coisas que a gente vê, olha, tá certo aquilo ali, mas e o resultado daquilo ali? O que vai reverberar para as consciências envolvidas nessa vida e em outras vidas? Sim. Porque você pode ter uma atitude, Priscila, que fala assim, não, eu acho que isso é o certo. E nesse acho que é certo, você pode atrasar a evolução de uma pessoa por vidas. Sim. Vidas, né? Quantas atitudes do passado, aquelas pessoas dogmáticas da igreja, né, embutiu pensamentos na cabeça das pessoas que atrapalhou a vida das pessoas. Por exemplo, vamos esperar a vinda de Jesus. Uma ideia, né? Vamos esperar a vinda de Jesus. Então, as pessoas morrem e ficam esperando a vinda de Jesus dormindo. Dormindo. Dormindo no extrafísico. Sim. Aí tem até caso, não sei se o livro é piada que eu li, sabe? Não sei, né? Aí tá lá o espírito lá dormindo, aí acorda depois de 10 anos. Jesus voltou? Não. Então volta a dormir e dorme mais 10 anos, 50 anos, 100 anos, sabe? E é muito grave, porque Atrasa a evolução, né? atrasa a evolução Atrasa, com pessoas certeza. por causa de uma ideia, Sim. sabe? Então, e aí o tanto que eu lendo um livro muito tempo do Bacelli, onde que ele conta um caso desse, que um evangélico dessomou, morreu, né, desencarnou, e estava esperando a volta de Jesus. E ficou nessa situação 80 anos. Aí, Imagina. para ele sair daquela situação, ele foi ter que ser resgatado e teve que ser despertado no sanatório espírita, no extrafísico. Olha o drama. Nossa. Porque para evangélico mais atrasado ainda, Sim. os espíritos era tudo coisa do diabo. Verdade. Então, eles foram ter essa consciência que estava esperando a vinda de Jesus, foi resgatado e auxiliado por um espírita.
na extrafísica. Então, essa que é a questão. É muito tênue você saber o que é certo, o que é errado, qual é a atitude, sabe. Você tem que ter uma coisa que é discernimento, né, porque nós temos, 4 corpos para a gente trabalhar e ter equilíbrio. O corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, que é o corpo emocional, e o corpo mental, onde que você precisa trabalhar o discernimento das suas atitudes, sabe. Porque, igual eu falei, esses 2 corpos, corpo físico, corpo emocional, é o nosso osso. Ou você está na carne ou você está no emocional. E esse Verdade. emocional, quantas pessoas, sabe, vai para psicólogo, para psiquiatra, e toma remédio para controlar e não resolve. Toma remédio e não resolve. 400, 800 reais numa consulta para pegar o remédio, para não resolver o problema, né. E o problema é lá dentro da pessoa, a pessoa tem que, sabe, se predispor a se autoconhecer para poder resolver essas situações. E a maior ferramenta e melhor O ferramenta autoconhecimento. é a projeção da consciência, Projeção também. é a progessioterapia, Sim. tá, você usa a projeção da consciência como uma terapia. Pelo menos uma vez por semana, faça uma técnica, sabe, vai para o colchonete, põe uma música, sabe, tem no canal tem também, né, lá no Sim. tem o Saulo Caldeirão com técnicas, né, que você aquela técnica projetiva 5 eu fiz 2 vezes, achei bastante legal. Ô Luiz, eu fiquei curiosa para saber o nome do filme, será que é esse? A Rá pesquisou no Google. Não, não Não? é essa, não é essa. Ah, nós vamos descobrir. Ó, o Humberto falou aqui: "Estrelas Além do Tempo"? Estrelas Além do Tempo, esse mesmo, Humberto, Ah, Estrelas Além do Tempo, esse vamos mesmo. assistir então, hein. E tem lá no Cine Debate, né, a conversa, das professoras com relação ao filme, né, uma crítica, um debate sobre o filme. É legal. Mas é bom assistir, esse filme é muito Sim, interessante, sabe. E todo filme, se você olhar com um olhar mais aprofundado, com um paradigma mais aberto, você aprende muito, muito. Não só por entretenimento, para conhecer mesmo, para ampliar o seu discernimento, né, trabalhar o discernimento. É isso que a gente está falando agora, né, Priscila. A sim, gente tem que, ter essa questão de priorizar o discernimento, priorizar a mente, sabe. Você saber identificar o que é melhor para você e para isso. outras pessoas também. E nós não sabemos muito fazer isso, né, é uma questão de trabalho. Sim. Ô Luiz, eu achei muito interessante o comentário que você fez sobre a questão, assim, de o que você fala para a pessoa e a repetição se torna uma verdade absoluta para a pessoa. A questão, assim, da religião. Vou dar um exemplo, a minha mãe acredita nessa questão que você falou, que nós vamos ficar adormecido até Jesus voltar. E eu já falei para ela: "Mãe, na hora que a senhora desencarnar, ora, vai para a luz, Jesus já voltou, já está no meio de nós somos Jesus e nas nossas atitudes falando", e ela não gostou, mas eu falei assim: "Não, tá tudo bem, não gostar". Aí eu parei de falar, foi algumas vezes, parei. Mas é interessante a gente, dar essa oportunidade para nós e para outra pessoa de questionar um pouquinho ela, no limite do respeito, tudo, por quê? Eu não sei o que acontece com a gente, quando a pessoa desencarna, a gente fica se questionando: "Poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter dado aquele livro para falar sobre projeção astral, que a morte não é o fim. Será que aquela pessoa está sofrendo?" E traz aquela culpa, aquele remorso, mesmo a gente sendo espiritualista, traz aquele peso e desvincular daquilo, através da nossa atitude, falando um pouco sobre a espiritualidade, com respeito, naquele limite. Mas é interessante, né, Luiz? É, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer, um estupro evolutivo, né, você não É, não ser violentar fanático aquela também, né. consciência. Sim,
não violentar aquela consciência, tem que respeitar. Qual que é o Sim, limite, sim, né? sim, A minha mãe já faleceu, tem uns 2 anos já, né, sim, 1 ano e meio, 2 anos, e ela era dessa, era sim. católica, mas ela não acreditava em espiritualidade nenhuma. Entendo. Pensou? Aí eu falava para ele: "Mãe, mas vem cá, mas Jesus falava assim: 'Olha, o meu reino é desse mundo. Sim, Se não é desse mundo, tem outro mundo, é um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual'". "Não, eu não acredito nisso não, morreu, acabou". Minha mãe falava isso, sim, né. Então é assim, mas a gente ia cutucando, ia falando, puxando ideia, sabe, com respeito, e só colocava a ideia para ela, né. Então acho que a gente tem que respeitar também o nível de cada um, porque sim. tem pessoas que precisam da religião e como precisam, E a sabe. religião traz eu já passei por várias religiões, traz aquela caridade, aquele amor. E quando eu estava lá na igreja evangélica, na igreja católica, quando falava de espírito, nossa, eu arrepiava, assim, eu ficava com medo. Então, naquele momento, eu não estava aberta para saber mais, até que chegou um momento que eu me abri e comecei a questionar as minhas crenças, os meus paradigmas. Será que o que a pessoa falou realmente é legal de eu acreditar? Porque a gente não pode, assim, acreditar em tudo, a gente tem que ser Não. uma mente questionadora, buscar autoconhecimento, ler livros, ouvir outras pessoas e principalmente ter esse bate-papo, sabe, conversar com várias É. pessoas de várias religiões, espiritualidade, porque uma sementinha vai ser plantada, e é interessante ter essa abertura, né, Luiz? Com certeza. E eu também passei por várias religiões, né. E sempre que você vinha com uma ideia diferente, até mesmo quando eu fui espírita, né, ia com uma ideia diferente, assim: "Não, isso não pode", Sim. Já né. se fechava. Quando você já se fechava: "Não, isso não está Sim, lá no Kardec, então não pode, não vale", né. Principalmente quando eu falei de que poderia ter, extraterrestres que não tivesse nossa forma. sim, Nossa forma humana, né. E, né, e assim, pela minhas experiências que eu já tive, em outros planetas assim, não tem essa forma nossa, assim, sabe. sim. Uma experiência extrafísica que eu tive, que foi muito relevante para mim, né, foi uma projeção que eu fui num planeta onde que tinha 2 sóis, 2 sóis orbitando. Eu olhei assim, eu estava dentro de um apartamento, sabe, mas um apartamento tudo rústico, de pedra, assim, e eu olhei para fora, uma paisagem árida, 2 sóis, vermelho. E aí eu falei assim: "Mas como que, né, será que Isso é tem, possível. é, como isso é possível, né? Será que tem noite e dia nesse planeta? Porque, né, se o Sol estiver assim, não vai ter um dia eterno, né? E o calor, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: quando eu olhei para dentro do local que eu estava, tinha é, é, várias pessoas, e as pessoas eram semelhantes a nós, mas todas eram hermafroditas. Olha, os 2 E não sexos. tinha roupa, não usavam roupa, Que né? interessante. Sim, E aí eu falei assim, gente, aí eu comecei a pensar, né? Primeiro, o que que eu estou fazendo aqui? sim, Primeiro, o que eu estou sim, fazendo aqui? O que que eu tenho a ver com esse povo, sim, né? Não me veio resposta. E aí, eu sabia que eu estava acompanhado. E aí eu pensei, mas como que é a sociedade desse povo? Será que eles têm pai, mãe, família? Como que é a estrutura familiar de pessoas que pode ser pai e mãe, pode dar luz ou, né, sim. todos eram hermafroditas, todo mundo na sala, né. E ali, quando eu voltei, né, eu tive a intuição que ali era para trabalhar o meu universalismo. Lembra que a gente tem Lembro. essas projeções educativas? Sim. Para trabalhar o meu universalismo, né, porque a gente é muito, querendo ou não querendo, a gente é xenófobo, Exclui, sim, né, a pessoa é diferente, você já dá sim, uma excluída, você já fala: "Não, aquele cara ali, aquele povo ali, não", você então ali é para ampliar o meu universalismo, sabe, para mostrar para mim que
não existe só uma forma de sociedade, não existe só uma forma de evolução, sabe? Que muitas vezes, aí depois veio pensamento assim, né? Você vê hoje em dia, aqui na Terra, muitas pessoas se não identificando com homem e nem mulher. Sim, As pessoas não se identificam. Falam assim, não, eu não sou homem, não sou mulher. Será que são essas consciências daquele planeta que estão reencarnando, renascendo aqui, com a primeira vida, e não se interessante. identifica com essa, sabe, essa dualidade nossa, macho e fêmea? Porque lá no planeta deles não existe macho e fêmea. E a gente acha estranho, né? E quanto essas consciências estão nos ajudando a nós quebrarmos esse paradigma, né? Então, é para a gente refletir se esse movimento é realmente bom, se realmente é ruim, que faz parte da evolução do ser humano mesmo, sabe? De ampliar ao nosso senso, né? De universalismo, sabe? Começar a olhar as pessoas de forma mais carinhosa e não preconceituosa. Sabe? Então, acho que foi uma experiência muito rica, foi lindo. Se eu pudesse, assim, mostrar aquela paisagem, o que eu vi, seria ótimo, viu? Até no canal eu fiz um vídeo, até fiz uma arte de inteligência artificial mostrando, Sim. né, como é que é o planeta, né? Mas tá lá. Quem quiser ver. Sim, pessoal, entra no canal do Luiz, PAC Projeção Astral, né, Luiz? Isso. Para assistir os vídeos. Luiz, como nós combinamos, já vai dar 1h10, você está ocupado essa noite, não vai faltar oportunidades para você retornar, o pessoal adorou tudo que você falou, foi muito interessante. Quero te agradecer pela oportunidade de te ouvir, pela sua generosidade e vamos junto nessa caminhada de evolução, de aprendizados. Fique à vontade para falar o que você quiser. Tá bom. Priscila, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal pela segunda vez, né? Segunda vez, Sim, né? segunda vez já, sim. É, eu que agradeço a oportunidade e o tema é muito interessante, muito relevante para a nossa evolução, porque a gente vai evoluir quando a gente começar a nos conhecermos, né? Ter uma visão mais interna e desenvolver esses atributos, não só do corpo físico, mas do corpo energético, do corpo emocional e do corpo mental, porque nós temos que ter esse equilíbrio. O ideal seria 25% para cada um, mas a gente sabe que é 80% físico e o resto, 20%, não, vou falar, 60% físico, 35% emocional, o resto é o emocional, o mental e as energias. A gente não valoriza isso. Mas o ideal é a gente equilibrar melhor esses 4 veículos para a gente, sabe, alavancar a nossa evolução. Por que a gente está fazendo aqui, né? Não é evoluir? Com certeza. Através das nossas experiências não só físicas, como extrafísicas também, né? Aquelas histórias lá que eu contei que parece viajar na maionese, mas para mim, você não sabe o quanto me ajudou. Aquelas experiências muito viajadas. Ajudou muito. E eu espero que você também, com esse nosso bate-papo, você fique um pouco mais empolgado em fazer, né, técnicas projetivas Sim. e começar a despertar esse interesse pela projeção da consciência. Então é isso. Luiz, me espera um pouquinho para me dar um tchau para você, só vou dar alguns recadinhos, tá bom? Tá ótimo. Um abraço. Tá. Pessoal, quero agradecer a todos do chat, quem vai assistir depois, pela oportunidade de falar sobre projeção astral, sobre espiritualidade, de forma aberta, ouvir sempre o outro com suas opiniões, experiências, nos faz crescer, amadurecer, e é muito bom aprender com o outro sem passar pela experiência. Olha, isso daí para mim é sabedoria. E não se esqueçam que semana que vem, na quinta-feira, dia 18, às 19h, eu vou conversar com Paulo Gustavo sobre meditação, autoconhecimento, espiritualidade. O Luiz falou a importância do silêncio, a importância de meditar.
nos conectar com nós mesmos. Então vai ser uma live super legal, uma pessoa nova, com novas perspectivas, ensinamentos, vai nos agregar muita coisa. E dia 24, às 19 horas, eu vou conversar com o Henk Mingrone sobre mantras, o poder dos mantras na nossa vida, como trazer essa limpeza através dos mantras. Então vai ser super maravilhoso, eu estou super empolgada. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês. Agradeço por vocês nos ouvir, trazer esse tempo precioso para nos ouvir. Então, agradeço de coração. E não esqueçam de comentar, deixar o like e o que trouxe de mudança para a sua vida através das nossas experiências. Isso é muito precioso para nós. Depois nós vamos ouvir, aliás, ler e responder também. Um abraço para vocês, pessoal! Estamos aqui. Amanheceu o dia. E hoje? Estamos prontos para despertar? Nossa alma se abre e algo dentro de nós desperta, transforma-se. Buscamos no horizonte encontrar novos caminhos, o caminho que nos leva para dentro de nós. E ao trilhar esse caminho, encontraremos no final o tão sonhado bosque sagrado.